O Bruno Nassu conseguiu subir no telhado. Graças a Deus eles conseguiram subir no telhado, mas foi só agora, tá? Que a gente já pediu socorro e, ó, Tia Lenira já tá no segundo andar lá, ó. Segundo andar lá na Tia Lenira. O posto aqui, olha isso. É surreal, surreal. A Olguinha também tá lá em cima, no terraço dela. A presbiteriana, na placa aqui, ó. Segundo andar sendo atingido também da presbiteriana. Olha aqui em frente. A cuidadora, tadinha, tá ali, ó. No telhado. A Dona Fina, não sei se ela tava em casa. Dona Regina. Ah, não, Dona Regina e Dona Fina, eu tô achando eles lá no telhado. Eles estão lá no telhado, na casa do Paulinho lá, ó. Ai, graças a Deus que eu vi eles, que eu não tava nem enxergando isso. Olha aqui a casa de passagem. Foi todo mundo embora. O sul do Espírito Santo enfrenta uma devastação sem precedentes devido às fortes chuvas que têm assolado a região. O número de vítimas já chega a 19 e teme-se que este número possa aumentar ainda mais conforme as equipes de resgate avançam nas operações de busca e salvamento. As informações mais recentes são fornecidas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. A tragédia atingiu especialmente os municípios de Mimoso do Sul e Apiacá, onde a força das águas provocou inundações, deslizamentos de terra e destruição generalizada. Ali, tudo quebrado. O rio, ó. Em Mimoso do Sul, epicentro da tragédia, o cenário é desolador. O número de vítimas já chega a 17, enquanto em Apiacá foram registradas 2 vítimas. No entanto, autoridades alertam que esse número pode ser ainda maior, uma vez que há pessoas desaparecidas sob os escombros e áreas de difícil acesso. A comunidade local permanece em estado de choque diante da magnitude da tragédia, enquanto as autoridades intensificam os esforços de busca e salvamento na esperança de encontrar sobreviventes entre os escombros. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Em Moçambique, desde as primeiras horas da manhã do domingo, dia 24, fortes chuvas na capital Maputo causaram extensas inundações em bairros por toda a província de Maputo. Mais de 50 milímetros caíram em menos de 24 horas. As chuvas persistentes indicam que a situação pode se agravar ainda mais. A capacidade dos rios e sistemas de drenagem já está comprometida devido à influência da tempestade tropical Filipo. Bairros em áreas baixas, próximas aos rios Maputo, Umbeluzi, Incomapti e Limpopo, estão sofrendo com as inundações. Na província de Maputo, relatos indicam que a situação das inundações está se agravando. Do bairro, principalmente numa das ruas terciárias, só para vocês imaginarem a situação que o povo está a sofrer. Esta é uma situação, este é o muro de uma casa, este é uma via pública, conforme vê os postes, parece a água até chegar aqui, acima da cintura, só para nós termos a dimensão do problema. Na cidade de Maputo, 8 principais estradas foram declaradas intransitáveis devido às inundações generalizadas. O transporte público foi suspenso em sua totalidade. Houve interrupção na rede elétrica, com a Empresa de Eletricidade de Moçambique, EDM, relatando que cerca de 15 mil pessoas em Maputo, Gaza e Inhambane serão afetadas. A EDM alerta para o aumento do risco de choques elétricos e insta as pessoas a evitarem contato com equipamentos eletrônicos e fios caídos nas ruas. Oh, caramba, meu! Caramba, meu! Mercado Central de Maputo, veja isso, cara! O que é isso? O mercado construído recentemente, o que é isso? Caramba, meu!